Estamos na conversa número 40 e entramos agora numa nova fase. Até aqui tínhamos tido praticamente só aves terrestres, com exceção do pato real. A partir desta conversa vão começar a aparecer muito mais aves aquáticas. É neste sentido que eu digo que vamos entrar numa nova fase. Zé, de que é que vamos falar hoje? Muito obrigado e bom dia, Gonçalo. É assim, temos o guincho comum, é então a tua 40ª espécie na tua lista, a fazer aqui um marco, e terminaste de facto as tuas observações pelo Alentejo e regressas a Lisboa com esta espécie, que É também tem verdade. aqui umas nuances taxonómicas, porque mudou de laros ridibundos para coicrocéfalos, que nem sei dizer este nome. Concept. Ora bem, o guincho foi no dia 16 de julho de 88. Curiosamente, no mesmo dia das observações de Vila Nova da Baronia. Ora, porquê é que eu vejo o guincho no mesmo dia? Porque eu vinha de Vila Nova da Baronia, que é ao pé de Beja, para Lisboa, apanhava o comboio para o Barreiro. Na altura, o Tejo, transportes públicos, para quem vinha de comboio, tinha que vir de comboio até ao Barreiro e depois atravessar de barco. Eu atravesso do barco do Barreiro para Lisboa e quando vou a chegar a Lisboa, ali no cais onde atracam os barcos, que era no Terreiro do Paço, onde ainda saem, andavam já lá uns quantos guinchos, que em julho eles já regressaram dos territórios de invernada, e é nestas circunstâncias, no mesmo dia, que eu registro, então, a minha primeira observação de guincho. O guincho, que na altura era Lares ridibundos, e que agora, tal como muitas outras gaivotas, levou também aqui umas alterações taxonómicas, e o nome atual é Croicocéfalos. Croicocéfalos significa cabeça manchada, ou cabeça pintada, ou colorida, ou tingida, como nós quisermos traduzir. Isto vem do grego. Portanto, céfalos é cabeça, croicos é colorido. Mas este género, apesar de só recentemente ter voltado aqui a figurar nos guias de campo e afins, este género não é recente, é aquilo que às vezes eles chamam no site do World Bird Names, que é o site do IOC, eles chamam um género ressuscitado, não é? Resurrected Genus, ou seja, é um género que já tinha sido descrito no passado, neste caso em 1836, por um senhor chamado Ayton, Thomas Ayton, que era um naturalista inglês. Ou seja, o Linneu dá a esta espécie, a esta gaivota, o nome Lares ridibundus, depois o Ayton propõe o gene Croicocéfalos, e possivelmente isto já saltitou de género mais do que uma vez. Quando eu comecei a ver aves, estava novamente no género Larus, e recentemente, após mais um destes muitos estudos que incidem sobre a taxonomia, foi proposta a passagem desta e de mais algumas espécies parecidas para o género Croicocéfalos. E não estamos livres de haver mais alterações no futuro, porque isto, a taxonomia, como já se percebeu, é uma ciência em constante evolução, não é? Eu costumo Ok. dizer na brincadeira que quando a gente já aprendeu os novos nomes, eles mudam outra vez. Isto para quem gosta de fotografia como eu e depois gosta de classificar as aves e apresenta os nomes usando também o nome científico, de vez em quando torna-se um pesadelo que significa ir mudar Olha, todas as legendas. ainda esta semana fiquei a saber que o borrelho de coleira interrompida vai deixar de ser caradrius. Vai Desgraçados. ser anarrincos alexandrinos. Fica já com esta informação. Credo. Já está no site do IOC. Por isso é que eu digo que isto é uma ciência em constante evolução, porque amanhã vão aparecer novos nomes. Mas Qualquer pronto, dia faço, qualquer dia faço como já não sei quem é que colocava aqui um comentário a dizer aquilo que eu observava e os nomes que eu dava não sei quando ficam por lá, são os nomes que eu vou mantendo. exato, exato. Se bem que os nomes que nós aprendemos muitas vezes não são os originais. O que é que nós retemos esses nomes? Porque são os nomes da nossa infância enquanto observadores de aves, não é? São É a aqueles nomes que nós fotografia que a gente, aprendemos. é a fotografia que fizemos do nome da espécie na Precisamente, altura. os nomes que nos marcaram, os nomes que nós aprendemos são os nomes que nos marcaram. E a partir daí, tudo o resto faz-nos um bocado de confusão. Mas pronto, neste momento, o guincho está então como Croicocéfalos ridibundos. E é das gaivotas de menor dimensão, é a espécie mais abundante. Depois há as maiores, que é a Fuscos e a Micaelis, que falaremos noutra ocasião. Mas das gaivotas mais pequenas, o guincho é claramente a espécie mais abundante.
E E é é uma tão espécie. abundante que, curiosamente, nós temos uma certa tendência para associar as gaivotas ao meio marítimo, mas esta não se faz muito rogada e enfia-se pelo país adentro, não é? Enfia-se, sem dúvida, mas atenção, é claramente mais comum no litoral que no interior. Isso não haja dúvidas nenhumas. E elas aparecem no interior em albufeiras, às vezes em terrenos alagados, mas não é frequente, embora possa acontecer, não é frequente encontrar grandes concentrações de guinchos no interior do nosso país. Mas eu recordo-me uma vez, já na década de 90, que vi 3.000 na albufeira da barragem de Odivelas, que fica ali perto de Ferreira do Alentejo. De vez em quando acontece. E mesmo em Isso é um Espanha número bem significativo. mas foi uma vez, depois em ocasiões posteriores não vi isso. Eles também aparecem e desaparecem consoante o estado do tempo. Por exemplo, aqui no Alto Alentejo, por exemplo, no inverno passado, que uma grande parte do inverno foi seco, quase não se viu um guincho, mas depois houve uma enorme chuvada em dezembro e de repente ali as planícies perto de Nisa e o Rio Tejo estava cheio de guinchos por todo lado. Estava tudo alagado, mas depois, quando aquilo começa a secar, eles vão-se todos embora outra vez. Portanto, no inverno há uma mobilidade muito grande de uma série de espécies de aves para responder às condições meteorológicas e às condições dos locais, porque elas não estão agarradas a nenhum sítio por causa de não estarem a nidificar. Portanto, há muito mais mobilidade. Agora, é curioso que em Espanha, em Portugal, que eu saiba, não há censos desta espécie há muitos anos. Houve censos nos anos 80, no início dos anos 80, e chegou-se à conclusão que no estuário do Tejo contaram 58 mil guinchos e no estuário do Sado 42 mil. Portanto, só no Tejo e no Sado em conjunto contaram 100 mil. No resto do país os valores não são desta dimensão. Agora, em Espanha, houve um censo pelo menos em 2009 e eles contaram 330 mil, 330 mil guinchos em Espanha, e curiosamente, a primeira região em número de aves era a Catalunha e a segunda era a região de Madrid, imagina, mesmo no centro da península. A região de Madrid Coisa. com 64 mil guinchos. Eu não sei se isto é um efeito dos enormes aterros sanitários que lá existem, porque Madrid, apesar de tudo, é uma metrópole. A verdade é que quando há oportunidades de alimento, as aves descobrem o caminho para lá e parar. Portanto, tem tudo a ver com oportunidades de alimentação, as distribuições de inverno. Na época dos ninhos é diferente porque não basta haver alimento, é preciso haver condições de reprodução. Mas na época de inverno tem muito a ver com isso. E realmente em Madrid aparece uma grande quantidade de guinchos. No nosso interior, no nosso de Portugal, isso não acontece, talvez porque o interior não tem cidades dessa dimensão e, portanto, não haverá esse tipo de oportunidades. Há algumas albufeiras que atraem de vez em quando algumas aves, mas como eu disse, a distribuição deles é marcadamente litoral. Mas quando nós olhamos para a distribuição, olhando agora ao nível mundial, aquilo que se vê é que praticamente é uma espécie de hemisfério norte. Acho que abaixo do Equador, talvez ali em África, de resto pouca coisa vai abaixo do Equador, mas é à volta do globo todo. E no caso da Europa, praticamente todo, toda, toda, digamos, parte terrestre também tem registros desta espécie. Sim, Portanto, sim, sem dúvida, porque é assim, bem, é o globo todo, quer dizer, mais no velho mundo, porque eles aparecem no novo mundo, nas costas leste dos Estados Unidos e do Canadá, mais como invernantes do que provavelmente como nidificantes. E essas que ok. aparecem como invernantes provavelmente são as que vêm da Groenlândia e da Islândia, onde há uma população reprodutora. De resto, é uma espécie que se reproduz na Europa e na Ásia. E a Europa é principalmente centro e norte. E elas nidificam em zonas de água doce, por exemplo, em lagoas, em pântanos, né, paúis, lagos, em vegetação flutuante, muitas vezes, e portanto é uma espécie típica de água doce. No inverno, embora apareça em água doce também, muitas vêm para o litoral. Portanto, no Qual é a inverno tem época uma. exatamente de reprodução desta espécie? Não percebi. Qual é a época de reprodução A desta época espécie? é tipicamente na primavera, quer dizer, eu penso que abril a junho, normalmente, até porque cá em Portugal elas estão ausentes, ou praticamente ausentes, durante o segundo trimestre. E depois, a partir dos últimos dias de junho, é muito engraçado porque elas são muito certinhas nas datas de chegada. Últimos dias de junho, primeiros de julho, tu vais ali ao estuário do Tejo ou ao estuário do Sado e começas a ver guinchos a voar já em números razoáveis.
Mas é sempre ali últimos dias de junho, início de julho. Aparecem, e as primeiras que aparecem ainda vêm com o barreto castanho da plumagem nupcial. Mas Depois, elas reproduzem-se cá? mais ou menos, ou seja, em Portugal não existe uma população regular nidificante. Já houve alguns casos isolados, que estão documentados. O primeiro foi no Estuário do Sado, em 1995, nas Salinas da Batalha, que ficam ali para os lados de Alcácer do Sal. Portanto, foi detectado um ninho com 3 ovos. Aliás, dois ninhos nas Salinas. E depois, em 1997, foi observado um ninho numa albufeira perto de Elvas, no Alto Alentejo. E depois há alguns casos no estuário do Mondego, ali perto da Figueira da Foz. Em 2000 foi vista uma cria não voadora, em 2002 foram 3 casais no mesmo local, em 2003 também, e depois nos anos seguintes, pelo menos até 2007, houve reprodução no Mondego, mas estamos a falar de 1, 2, 3 casais. E houve também mais casos no Alentejo de reprodução na barragem do Alqueva e na do Caia, portanto, distritos de Évora e de Porto Alegre. Mas, como disse, sempre números muito pequenos, não é todos os anos, portanto, é uma população diminuta. Portanto, a espécie reproduz esporadicamente. No entanto, é interessante referir que em Espanha a situação é completamente diferente, porque em Espanha elas também eram invernantes e o primeiro caso de reprodução em Espanha foi apenas em 1960, portanto há 60 anos, no delta do Ebro, fica na Catalunha, com 25 casais. E esse até hoje continua a ser o principal núcleo reprodutor. Só que depois a espécie começou a colonizar outros locais, inclusivamente no sul. E sabes qual é a dimensão da população nidificante em Espanha? Atualmente passa aos 9.000 casais. Um contraste É, enorme com o que se passa em Portugal. isso é significativo. E desses 9.000, 4.000 estão na Catalunha. Isto são dados de 2007. Não tenho aqui números totalmente atualizados, mas isto dá uma ideia. 4.000 casais na Catalunha, portanto, dos tais 9.000, e 2.000 na Andaluzia. Portanto, nem sequer é muito longe. Que eu saiba, elas nidificavam em Doñana. Não sei como é que está a situação atualmente. Portanto, em Espanha, muitos casais reprodutores, a espécie expandiu-se claramente. Porquê que elas não nidificam em Portugal? Não sei. Ou seja, dito de outra maneira, porquê que aumentaram desta maneira em Espanha e não houve um aumento equivalente em Portugal? Não sei responder. Eventualmente as condições de reprodução lá serão diferentes, ou há menos perturbação, ou há mais alimento, ou uma mistura disto tudo, Mas possivelmente. qual é que era, digamos, a área geográfica onde elas tipicamente são, de facto, passam o período de reprodução, já que, pelos vistos, Espanha será, digamos, uma expansão da área de É de França para reprodução? cima. É de França para cima, incluindo o Reino Unido, Alemanha, países nórdicos e depois todo o leste da Europa, todo o leste sem ser nos Balcãs. Portanto, é mais para cima, estamos a falar Hungria, Polónia e depois pela Rússia fora até à Sibéria Oriental, até ao norte da China. Portanto, vão pela Ásia fora. Mas digamos que é aquilo que nós chamamos normalmente de latitudes temperadas, que a faixa temperada é aquela que está acima da faixa mediterrânica. Portanto, é França sem ser a orla do Mediterrâneo e depois é a faixa temperada quase até ao Ártico. Não chegaram bem ao Ártico, já não é bem a zona delas, mas eu diria assim, olhando para o mapa, eu diria grosso modo, a faixa tradicional seria ali entre os 45 e os 65 graus de latitude, grosso modo. Só que agora, aparentemente. Imagino todos aqueles registros que acontecem. Índia, pelos vistos, também tem bastante ocorrência, e mesmo o extremo oeste da Ásia. Obviamente, essas aves não vêm nidificar a Europa, não é? Não, essas devem ser as que nidificam na Sibéria Oriental. Portanto, Ok. partindo do Portanto, princípio que a migração. estes movimentos que elas fazem de migração não serão propriamente movimentos de longa distância, não é? Não, são de média distância e serão essencialmente, digo eu, norte-sul. Até porque há registros de aves anilhadas noutros países que vêm invernar a Portugal, e sabe-se que há recapturas da Islândia, das Ilhas Britânicas, da Escandinávia, de vários países da Europa Central, incluindo a Hungria,
e também há registros de recapturas da Rússia, embora eu não tenha as coordenadas, mas imagino que seja sobretudo da Rússia Europeia e não lá da Rússia Oriental. Portanto, elas vêm de diversos países, as que vêm invernar cá, e sabe-se, pelo menos no caso das aves anelhadas no Reino Unido, que as que vêm invernar cá são sobretudo imaturos. Os imaturos, em muitas espécies, são mais dados à dispersão do que os adultos. E seja por terem mais instinto migratório, seja por terem vontade de explorar novas terras, É seja para por... fugir dos pais. Pode ser também. Até porque há dados muito engraçados, porque elas só se reproduzem, muitas delas só se reproduzem com 2 anos de vida, e o seguimento destas aves já demonstrou que muitas delas não voltam às colónias de origem quando têm 1 ano. Ou seja, imagina, elas nascem no verão deste ano. No verão do próximo ano, muitas delas não vão às colónias e só voltam lá com 2 anos de idade. Daí que alguns imaturos por vezes ficam nas áreas de invernada e não é inédito nós cá em abril ou em maio, que é uma altura que os adultos estão ausentes, encontrarmos por aí alguns guinchos a voar que são sobretudo imaturos do ano anterior, que ficaram por cá. Quem diz guinchos diz outras espécies de gaivotas que não atingiram a maturidade. Mas, grosso modo, a maioria dos guinchos vai-se embora em março. Em março vemos muitos que já com a plumagem nupcial toda bonitinha, portanto já estão vestidos para as núpcias, vão-se embora já todos engalanados, estão ausentes no essencial durante o segundo trimestre e depois, como eu disse há pouco, no final de junho, início de julho, começam a chegar primeiro alguns adultos, talvez reprodutores falhados, e depois a seguir começam a chegar imaturos e muitos juvenis do ano. Agora, para mim é um enigma porque é que a população espanhola aumentou desta maneira, chegando aos 9.000, ou se calhar até já tem mais, e em Portugal não. Agora, outro aspecto é que realmente em Portugal, que eu saiba, não há censos recentes sobre a dimensão da população invernante. Portanto, não sei dizer se a espécie se está a tornar mais comum ou menos comum. Há uma coisa muito interessante que eu estive a ler quando me preparei para esta nossa conversa, que eu confesso que era um comportamento que eu desconhecia, que é a capacidade que estas aves têm, volta e meia, de pôr um ovo no ninho de outra fêmea e deixá-la ser a outra a tomar conta dos filhos para reduzir o esforço da incubação. Essa parte, por acaso, não tinha lido, mas é muito curioso e sei que há outras espécies em que isso acontece. Efetivamente é para conseguirem transmitir os seus genes, porque o gene já está transmitido a partir do momento em que o ovo foi posto, mas outros que tratem depois de cuidar da prole. Exato. Isso é obviamente isso é uma forma de parasitismo, só que em vez de ser um parasitismo Sim. interespecífico, é um parasitismo intraespecífico. Ou seja, ela vai parasitar um ninho da mesma espécie, em vez de parasitar um ninho de outra espécie, como fazem os cucos. Exato. São E outra estratégias coisa que eu evolutivas. também achei curioso sobre a questão da reprodução desta ave é que tipicamente fazem uma postura de 3 ovos, em que o último ovo normalmente é mais pequeno que os primeiros ovos e que normalmente leva potencialmente ao nascimento de uma cria que tem menos hipóteses de sobrevivência do que as outras duas. Tem menos hipótese. Isso também acontece com outras espécies, e possivelmente é como se essa cria fosse uma espécie de cria suplente para o caso de uma das mais velhas não sobreviver, ou até de um dos ovos, dos primeiros ovos não eclodir, porque às vezes há ovos que não eclodem por razões variadas, né? E então essa cria mais fraca, se calhar se as primeiras forem saudáveis, essa acaba por ser preterida. É o que acontece com as polpas que falamos no outro dia. No caso das polpas, até há a questão da incubação assíncrona, portanto, as últimas a nascer vêm muito mais pequeninas e possivelmente não sobreviverão sempre, dependendo da abundância de alimento. Portanto, se houver pouco alimento, são as mais fortes que ficam com ele. Se houver muito alimento, dará para alimentar todos. Portanto, mas isso, se reparares, isso acaba por ser uma forma de seleção natural. Sem dúvida. Gonçalo, eu tinha aqui mais umas 20 ou 30 perguntas para te colocar, mas acho que o tempo já não nos permite. Podemos deixar para a segunda volta. Fica para a segunda volta. Quiçá para a terceira volta, se for necessário, né? Porque eu já começo a achar que em algumas espécies vamos ter que ir à terceira volta mesmo. Ok, olha, muito obrigado, Gonçalo. Obrigado, Zé. Até à próxima conversa, então. Até à próxima.